Nesse bloco, eu queria chamar a atenção do nosso público para a gente falar um pouquinho sobre os direitos que a gente tem em relação aos serviços prestados por planos de saúde. E mesmo, de repente, quem não tem um plano de saúde, às vezes precisa de um tratamento, recorre ao SUS, nem sempre consegue esse tratamento. Afinal de contas, o que você tem direito? E como você pode exigir que esse direito seja cumprido? A gente recebe hoje, aqui no nosso cantinho de bate-papo e formação, o advogado Dr. Pedro Guagliato. Pedro, muito obrigada pela presença, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Tatiana, obrigado. Dr. Pedro, um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil é justamente a falta de tratamento que muitos brasileiros encontram, seja por uma doença, às vezes mesmo um tratamento mais simples odontológico. Em que casos, especialmente os beneficiários dos planos de saúde, podem exigir, a cobertura de determinados tratamentos? Tatiana, de fato, os dados são alarmantes. Nos últimos 3 anos, o número de queixas contra os planos de saúde aumentou em 5 vezes, quintuplicou. O que significa que as pessoas estão percebendo o baixo nível, a baixa qualidade dos planos de saúde, dos serviços que os planos de saúde estão oferecendo, e que as pessoas também estão mais informadas acerca dos seus direitos. E não se paga barato, né, doutor? Não. Geralmente esses planos de saúde a gente paga um valor bem acima, às vezes a gente se esforça bastante no mês para conseguir dar conta desse custo e em algumas situações a gente vai recorrer ao tratamento e aí o plano alega que não cobre aquele tratamento. Exato. Numa situação como essa, a pessoa muitas vezes contribuiu, foi segurada de um determinado plano de saúde por mais de 5, 10 anos e no momento mais complicado, no momento que ela precisa recorrer ao plano, ela percebe que o plano não é aquilo que ela esperava e ela não tem a cobertura que ela teria direito. Nesse caso, o que a pessoa tem que fazer, doutor? Como ela pode exigir esse direito? De diversas formas. A primeira situação, a pessoa pode recorrer ao PROCON, afinal se trata de uma relação de consumo, direitos do consumidor, e a pessoa pode fazer uma queixa, uma reclamação junto ao PROCON. Adicionalmente, a pessoa pode recorrer à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula o funcionamento dos planos de saúde, também com uma queixa, uma reclamação junto à ANS. Por último, em última hipótese, a pessoa pode recorrer ao judiciário, numa medida mais urgente, numa medida necessária, a pessoa pode recorrer ao judiciário e através de uma medida liminar, através de uma ação ou de uma medida urgente, ela consegue o amparo de um juiz e de uma ordem judicial para ter acesso a um tratamento ou a um medicamento que ela teria direito, mas que o plano de saúde eventualmente negou. Doutor, e no caso daquelas pessoas que não têm plano de saúde, de repente procuram o SUS para algum tratamento, alguma cirurgia e não conseguem realizar essa cirurgia, seja pela demora ou pela recusa, como proceder? O que fazer? A situação junto ao SUS não é diferente. As maiores reclamações, as reclamações mais frequentes são a demora para o atendimento de má qualidade e também a negativa de procedimentos básicos, procedimentos que deveriam ser realizados e não são. Da mesma forma, o SUS, a pessoa pode e deve recorrer à justiça. No caso, ela não estaria amparada pelos direitos do consumidor, mas está amparada pela Constituição Federal, o que não muda muita coisa. Da mesma forma, a pessoa pode recorrer a medidas liminares, que são medidas de urgência, que em pouco tempo a pessoa tem uma resposta do judiciário e tudo visando fazer com que o Estado cumpra o seu papel, que deveria cumprir, pelo menos, que é prover saúde a todos os indivíduos. E ela consegue, de repente, esse auxílio de um advogado naquele juizado de pequenas causas, onde não existe um custo? Porque a gente entende que muitas pessoas, às vezes, não têm mesmo como pagar o honorário de um advogado. Ela consegue isso gratuitamente, doutor? Qual que é o caminho? De repente, se ela está se sentindo lesada. O caminho para a pessoa que está se sentindo lesada e não tem condições de arcar com os honorários de um advogado é recorrer à Procuradoria do Estado, é o advogado dativo, é aquele advogado que o Estado fornece para o indivíduo, é um direito que ele tem de ser defendido, de ser representado judicialmente. Nesse caso, ela recorrendo a esse advogado dativo, ela não vai ter custo algum. Em relação ao juizado de pequenas causas, os juizados especiais, nem sempre eles são competentes para julgar essas ações. Entendi. Algumas vezes esse advogado dativo ou advogado particular
terá que recorrer à justiça comum, buscando um juizado especializado em questões da saúde. E esse advogado que o próprio Estado, então, oferece, às vezes as pessoas em casa até nem sabiam dessa informação, né? Então, você pode, sim, está se sentindo lesado, busca esse advogado, inclusive, você tem direito a esse atendimento com esse advogado, mas onde buscá-lo? Onde eu vou encontrar esse advogado? Em cada cidade existe uma defensoria pública, que geralmente é um órgão cadastrado ao fórum, junto ao fórum da cidade, então a pessoa pode procurar Geralmente fica no a fórum informação. de Geralmente cada no cidade. fórum ela consegue essa informação de como conseguir. Doutor, eu vou ser muito honesta com você, né? Para os leigos, a gente conseguir decifrar, às vezes, as palavrinhas e as frases que existem em alguns contratos é difícil. E quando a gente fala em contrato de plano de saúde, quais são, de repente, aquelas brechas que a gente tem que ficar bem atento antes de assinar um contrato? Porque, de repente, a pessoa vai precisar de um serviço, aí o plano de saúde fala assim, não, mas eu não cobro, por exemplo, esse tipo de cirurgia ou esse tratamento. Está lá no contrato. Então, assim, quando a gente vai ver um contrato, antes de assinar esse contrato, o que é importante a gente prestar atenção? Quais são essas brechas? E mesmo até, às vezes, algumas pegadinhas pela sua própria experiência, o que o senhor poderia alertar a gente para, de fato, não sair no prejuízo e não ser enganado? Acho que o primeiro ponto é estar atento às coberturas incluídas, abrangidas no contrato. As abrangidas e principalmente as excluídas. As exclusões, algumas vezes, elas não são legais, elas não são lícitas, mas mesmo assim elas estão lá. Então, ao assinar um contrato, primeiro ponto é olhar o limite de cobertura. Tá. Segundo ponto, olhar o critério territorial. Qual é a abrangência territorial, qual a área que aquele contrato presta cobertura, que aquele contrato lhe dá a garantia, a certeza que você está coberto. Se de repente é só na cidade, ou se é no estado, Exato. no Brasil inteiro. E por último, se a abrangência é hospitalar ou ambulatorial, ou seja, se o contrato o plano de saúde vale só para consultas médicas, clínicas ou para eventualmente para internações, para procedimentos hospitalares. Perfeito. Doutor, geralmente, qual que é o tempo médio, né, a duração dessas ações judiciais? Então, de repente, me senti lesado, vou procurar o advogado. Desse tempo que eu procuro advogado até o final dessa ação, geralmente demora quanto? Existe uma previsão que o senhor possa compartilhar com a gente? Geralmente as pessoas procuram a justiça, recorrem à justiça em situações de emergência, situações urgentes. Nesse tipo de situação, existem medidas judiciais que são compatíveis, adequadas a essa urgência. O que significa que em pouco tempo, em questão de 1 ou 2 semanas, é possível se obter o amparo do judiciário, uma ordem judicial, um ofício, uma medida liminar que garanta à pessoa o seu direito a um determinado tratamento. Ou seja, o prazo vai depender da urgência, da gravidade da situação, mas geralmente ele é adequado, dependendo também da habilidade do advogado e do juiz da cidade que isso for julgado, ele é adequado ao tratamento ou à necessidade da pessoa. Perfeito. Doutora, a gente divulgou a sua participação hoje, inclusive nas redes sociais do programa, e chegaram 2 perguntas interessantes, eu queria dividir agora com o senhor. O atendimento pode ser negado pelo plano de saúde por atraso no pagamento? Esse é um excelente ponto. O atendimento pode ser negado somente após 60 dias de atraso, com a condição de que o plano de saúde tenha notificado ou advertido o segurado sobre o atraso. Não é apenas decorrer o prazo de 60 dias, mas também o segurado ter recebido uma notificação advertindo que ele está em atraso, que ele está inadimplente. Então, se passar os 60 dias e esse beneficiário receber uma notificação do plano de saúde, olha, o pagamento está atrasado, vai ser suspenso o atendimento, aí, de fato, o plano de saúde pode se recusar a fazer determinado tratamento ou serviço. São 60 dias, 60 ao contrário dias. do que muitos planos de saúde praticam, que são 30 dias. Isso está violando a legislação federal. Ah, legal. Então, se o plano de saúde alegar 30 dias, a pessoa pode recorrer, porque, na verdade, é lei 60 dias. 60 dias e ainda com essa condição de que o segurado receba a notificação advertindo sobre o atraso. Para a gente finalizar, doutor, o plano de saúde ou o SUS, eles são obrigados a fornecer medicamentos importados? Tá aí mais uma pergunta interessante. Esse é um ótimo ponto também. Muitos tratamentos exigem, né, a medicação importada. Se os tratamentos disponíveis no Brasil
não forem compatíveis ou suficientes para combater os efeitos da doença do segurado, e se no exterior, eventualmente, existir, o que é bastante comum, um tratamento adequado, um tratamento que seja mais eficaz do que o tratamento nacional, sim, o plano de saúde, tanto o plano de saúde como o SUS, eles são obrigados a custear o tratamento importado. Isso é claro que existe uma grande divergência, uma grande discussão, mas o fato é esse. Desde que não sejam medicamentos experimentais, desde que sejam medicamentos comprovadamente eficazes, através de estudos dos Estados Unidos e da Europa, os medicamentos importados podem e devem ser utilizados pelos pacientes no Brasil, quando necessário. Perfeito. Nós recebemos hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo o advogado, Dr. Pedro Guagliato, a quem eu reforço o convite para voltar numa outra oportunidade, doutor, para a gente falar mais e até para a gente conhecer mais, né, em relação aos direitos que a gente tem quando assina um contrato com um plano de saúde, ou mesmo os direitos que você tem em relação a tratamento, atendimento médico, através do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é gratuito. Muito obrigada, doutor, e te espero então numa outra oportunidade. Se o senhor puder voltar, a gente agradece bastante. Será um prazer. Obrigado. Mais uma pausa rápida e na sequência a gente volta com mais dicas, mais atrações. Fique ligado.